Então, salve, salve, turma do oitavo ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá começando aqui, né, mais uma videoaula da gente, mais um encontro da gente de geografia, ok? Eu sou o professor Rian Antunes e vamos se ligar aqui em mais uma videoaula da gente de geografia, tudo bem, gente? Hoje a gente vai ver a parte desenvolvida do continente americano. Lembrando, né, galera, que a gente está até esse ponto, a gente tinha estudado o quê? A gente tinha estudado aí com grande abordagem, né, toda a parte o quê? Da América Latina, beleza? A gente estudou bastante a América Latina, os países que a compõem, né? A gente estudou praticamente todas as transformações socioeconômicas que foi ocorrendo dentro da América Latina e principalmente, né, todas as invasões que nela, né, ocorreram, né, dos espanhóis, dos portugueses. A gente chegou a ver também as invasões que aconteceu no Brasil, que além de portugueses e espanhóis, também chegaram a invadir holandeses, franceses, ingleses e tudo mais, beleza? Então, nessa videoaula de hoje, a gente parte para a parte desenvolvida da América, certo? A gente vai aí, no caso, abordar boa parte da América o quê? Anglo-saxônica. Lembra que a gente dividia a América Latina não, perdão, mas o continente americano em duas. A América pobre, né, que era a América Latina, composta, enfim, por México, aos países da América Central, junto com os países da América do Sul. E a América anglo-saxônica, que era a América rica, composta por Canadá e Estados Unidos, ok? E abordando um pouco dessa América desenvolvida, né, deste mundo que é bem diferente, né, do que a gente via, do que a gente encontrou dentro da América Latina, a gente parte para estudar um pouco da história mesmo dos Estados Unidos, né? Por que eles estão muito à frente, né, da gente, por exemplo. Ou seja, por que que o país Estados Unidos, mesmo estando no continente americano, ele está a 1000 anos-luz na frente do Brasil, né, em termos de desenvolvimento, em termos de, enfim, de características gerais, né, em linhas gerais, beleza? Então segue cá que a gente vai estudar um pouco aqui sobre, né, toda a história, né, todo o processo histórico dos Estados Unidos, ok? Primeiro, galera, antes de tudo, a gente sabe que o quê? Que a colônia dos Estados Unidos, por exemplo, não foi uma colônia de exploração, como teve no Brasil, por exemplo. Isso aí é um fator primordial, ok? Por quê? A gente, no Brasil, por exemplo, tivemos uma colônia de quê, galera? A gente teve uma colônia de exploração. Os portugueses vieram para cá com o intuito de quê? De saquear as nossas riquezas, né? Ou seja, de roubar cada vez mais as nossas riquezas, de explorar cada vez mais o nosso território, já que a gente era um país bastante o quê? Bastante rico, né? Ou seja, bastante diverso nos recursos naturais e minerais, ok? Então, portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, franceses vieram para cá invadir, né, esses territórios com o intuito não de povoar, como aconteceu nos Estados Unidos, e sim de explorar cada vez mais, né, ou seja, explorar essas terras cada vez mais, ok? Outra questão, né, nos Estados Unidos, né, a gente tem aqui um clima de nacionalismo muito grande. Então, por exemplo, as pessoas dos Estados Unidos, hoje em dia ainda existe muito isso, né, eles têm esse sinônimo, né, ou seja, eles têm essa ideia de patriotismo muito grande, justamente pelo seu fator histórico, né? Os Estados Unidos, né, ou seja, a população estadunidense era formada principalmente, né, em sua raiz dos povos puritanos, né, que vinham fugidos da Inglaterra, ok? Lá na Inglaterra acontecia aquela disputa por religião, né, ou seja, causada pela rainha Elizabeth, aonde, por exemplo, ela queria, na verdade, fazer aquela reforma protestante, ok? Ou seja, então tinha realmente essas divergências entre o catolicismo, entre a reforma protestante, quem era calvinismo, né? Ou seja, quem era anglicano, ok, galera? Então, basicamente isso. Então, isso fez com que os puritanos viessem da Inglaterra e encontrassem nos Estados Unidos, que era um território, uma colônia da Inglaterra, certo? Encontraram nos Estados Unidos uma terra ali sem ninguém por perto, né? Ou seja, então eles chegaram e invadiram, né? Ou seja, os Estados Unidos na época era colônia da Inglaterra. Então isso foi crescendo cada vez mais o quê? Foi crescendo cada vez mais o quê? Uma busca cada vez mais de independência dos puritanos, né? Que vinham da Inglaterra e encontraram nos Estados Unidos um refúgio, ok? E lá foram fazendo a formação das 13 colônias. Então a gente teve a formação de 13 colônias que um dia se tornou os Estados Unidos. Beleza, gente? Dentre as principais aplicações, né, dentro os principais pontos para que um dia os Estados Unidos chegasse à sua independência, o professor destacou aqui a lei do chá. Por quê?
quem determinava todo o comércio, né, do açúcar na época era a Companhia das Índias Ocidentais, beleza? Composta pela Holanda, composta pela Inglaterra e tudo mais. E a lei do chá foi justamente isso, foi um aumento significativo, né, nos impostos da população dos Estados Unidos. E a população foi cada vez mais se revoltando. A população de colonos, né, ou seja, que eram dos agricultores, foram cada vez mais se revoltando e tentavam cada vez mais confrontar contra quem? Contra os ingleses da Inglaterra, certo? Que eram os donos da terra oficial, ok? Já que Estados Unidos eram o quê? Uma colônia da Inglaterra, beleza? Num episódio que ficou conhecido como Massacre de Boston, né, a gente tem aí como destaque novamente colono e soldados britânicos, né, que foram protestar contra melhores condições, menores impostos e tudo mais, e os britânicos atearam fogo, né, meteram chumbo nas populações dos colonos. E isso foi crescendo cada vez mais, né, o sentimento de nacionalismo, né, o sentimento cada vez mais de independência da população dos Estados Unidos. Outro fator preponderante foi que o quê? A Inglaterra ela administrou o território dos Estados Unidos por forma como o quê? EAD, né? Ou seja, ela administrou o território à distância. Por quê? Porque ela estava no presente no confronto, né? Ou seja, de católico versus protestantes que acontecia na Inglaterra. Né? Coisa que no Brasil a família real portuguesa veio toda para cá para administrar melhor o território, ok? Então aí a gente tem o segundo congresso da Filadélfia, que era já quando os principais líderes estavam se reunindo, né, os principais líderes das nações estadunidenses estavam se reunindo para realmente expulsar os ingleses do território e sim causar a independência dos Estados Unidos. É aqui que grandes nomes começam a entrar, por exemplo, como Abraham Lincoln, que foi o presidente dos Estados Unidos, que libertou, né, a escravidão e tudo mais, ok? Logo no segundo congresso da Filadélfia, né, os líderes, né, os colonos, principais líderes dos Estados Unidos da época, conseguem a independência dos Estados Unidos e conseguem fazer com que os Estados Unidos não dependam mais da Inglaterra. E assim começa realmente, né, as liberdades democráticas cada vez mais existir dentro dos Estados Unidos e eles sim se livrarem de vez da Inglaterra. Beleza, gente? Galera, peguem aí, hoje foi, por hoje fica sendo esta parte, beleza? A gente vai abordar mais este conteúdo mais à frente. Peguem aí o exercício para a realização da atividade, que fica sendo a página 425, questões 4 e 5. Valeu, galera, essa foi a nossa videoaula de hoje. Tchau!